Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Lucas, estamos fazendo hoje a aulinha de gráficos do movimento uniformemente variado, uma aulinha super importante, tá? O pessoal adora cobrar gráfico no seu vestibular aí, tá? Com certeza é uma matéria que vai aparecer para você, tudo bem? Lembrando, né, ó, do Kit Move, movimento uniformemente variado, nós temos três equações, o Sovetão, o Vovoati e o Torricelli, né? Aquele que não tem tempo de nada. Se você olhar, vamos começar com o Sovetão. O Sovetão é uma função do segundo grau, certo? Na matemática, se você tiver um polinômio e ele tiver elevado ao quadrado, o gráfico dele é uma parábola, né? O tempo vai ser a nossa variável livre, a nossa incógnita, né? E a posição vai ser a função que você vai fazer. Se você tem uma parábola, você pode ter uma parábola triste, olha que linda, boca para baixo, ou uma parábola toda feliz, boca para cima. Quem define na matemática se a parábola tem uma concavidade, né? Isso que a gente fala, a concavidade dela, para baixo ou para cima? É esse parâmetro aqui, ó. O parâmetro que acompanha na matemática o x quadrado, aqui na física o parâmetro que acompanha o tempo ao quadrado. E no caso nosso é a aceleração. Lembrando, no movimento uniformemente variado, galera, a aceleração ela é um valor diferente de zero, porém, o que você não pode esquecer? Ela é constante. Não existe mudança na aceleração. A aceleração é sempre a mesma. Então, se você pegar um exercício e a aceleração for negativa, já te define a parábola boca para baixo. Se a aceleração for positiva, a parábola é boca para cima. O que mais que a gente pode falar desse gráfico todo estranho aí, ó? Nós temos o primeiro ponto do gráfico que representa a posição inicial, ó. Então, onde o gráfico começa, já te dá o valor da posição inicial. O que mais pode aparecer para você? Os gráficos de parábola apresentam um ponto máximo e um ponto mínimo. No ponto máximo e no ponto mínimo, a velocidade, galera, é zero. Por que, professor? Da onde você tirou isso? Isso vem do que nós chamamos de inclinação da reta tangente. Lá no ensino superior, isso representa a derivada da curva. A derivada da curva representa a taxa de variação nesse ponto aqui. Então, como é que a gente vai ensinar vocês? Vocês que estão no ensino médio não precisam aprender derivada. A gente vai ensinar você a colocar a reta tangente. A reta tangente, lembra daquela da matemática? É aquela que toca essa curva em um ponto só. Eu vou fazer com vocês três pontos. Ponto A, o ponto de máximo, ou naquele caso, o ponto de mínimo, e o ponto B. Qual é a regra que eu tenho que passar para vocês? Se tiver uma inclinação, ó, positiva, crescente, toda linda, a velocidade é positiva. Se tiver uma inclinação negativa, a velocidade é negativa. Então, a inclinação da reta tangente te dá quem? O sinal da velocidade. Se for crescente, a velocidade é positiva. Se for decrescente, a velocidade é negativa. E se não tiver inclinação, professor, mas como é possível? Fácil. Seria uma reta, gente, paralela ao eixo dos tempos. É o que acontece tanto aqui no ponto de mínimo, olha só, como no ponto de máximo. Se você analisar aqui, ó, as duas retinhas aqui são paralelas, elas não estão inclinadas. Se elas não possuem inclinação, o que acontece? A velocidade é zero. E, cuidado, propriedade importante, onde a velocidade for nula, é onde ocorre aquela inversão de movimento. Anota isso que é bastante importante. Tá? Então, nos pontos de máximo e de mínimo, o objeto inverte. O que é inverter? Ele vai para um lado, parou para voltar. Né? Ele tem que parar para poder voltar. Quando a gente estuda a queda livre ou lançamento vertical, isso aparece muito no lançamento vertical. É a situação que a bolinha sobe, parou para poder cair. Então, a inversão de movimento acontece nesses pontos. Professor, mas se eu quiser estudar a velocidade dos pontos A e B, é só você olhar, ó. No ponto A, a reta não é crescente, a reta tangente? Então, a velocidade do ponto A, com certeza, ela é positiva. Professor, mas quanto que ela vale? Calma, valores a gente precisa ter número para calcular. Eu só estou te dando o sinal. No ponto B, olha a reta, ó, ela é decrescente, a velocidade do ponto B é negativa. Mesma coisa desse lado, no ponto A, ó, faz a retinha tangente, não é decrescente? A velocidade no ponto A é menor do que zero.
No ponto B, como ela é crescente, a velocidade do ponto B é maior do que zero. Tudo bem? Gráfico posição por tempo, trabalhamos tudo que você precisa. Posição inicial, primeiro ponto, ponto de máximo e mínimo, velocidade nula, inclinação da reta te dá o sinal. Importante nunca esquecer, quem te disse a parábola é triste ou parábola feliz? A aceleração. Tudo bem? Segunda parte, olha lá, gráfico da velocidade por tempo. Mas professor, por que precisa fazer mais esse gráfico? Porque o que te move são 3 equações. 2 delas dependem do tempo. A primeira é o sorvetão, a outra é quem? O vovoate, ó. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes tempo. Olha aqui, ó, o tempo está elevado a 1. Isso é uma função do primeiro grau. Funções do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, se você olhar aqui, ó, no primeiro gráfico, a reta é crescente, é para quando a aceleração é positiva. Reta decrescente, aceleração negativa. Por que eu sei que a aceleração é positiva ou negativa? Só você pensar. É uma função do primeiro grau. O parâmetro que multiplica o tempo na matemática te diz se a reta é crescente ou decrescente. E você pode pensar, ó, nesse gráfico aqui, ó, conforme o tempo passa, gente, a velocidade não vai aumentando, é quando você vai lá e pisa no acelerador. Você acelera. Aqui, o que está acontecendo? Conforme o tempo passa, a velocidade dele vai diminuindo, né? Chega até a ficar zero aqui, ó. Então, você nesse gráfico, você desacelera. O que a gente não pode esquecer jamais? Já falei disso na aula de movimento uniforme. A propriedade gráfica, né? A mesma propriedade aparece lá, aparece aqui, aparece sempre. Se você pegar o gráfico da velocidade por tempo, que é o gráfico mais importante da cinemática, e você calcular a área, cuidado que agora essa área é um pouquinho diferente, porque lá no movimento uniforme, a reta ela era paralela e dava um simples retângulo. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicadinho, porque nós temos um trapézio, ok? Mas, não esquece, se você quiser calcular o ΔS, o deslocamento desse objeto, você só precisa calcular quem? A área dessa curva. Pode parecer um trapézio, pode parecer triângulo também para você no movimento uniformemente variado. Dessa propriedade, sai para você uma quarta equaçãozinha do kit move. Ela não é tão usada, tá, galera? Você pode resolver ela de um jeito diferente, mas eu passo para você porque é uma consequência. Se você observar aqui, o ΔS é dado pela área. Que figura formou? Não formou um trapézio? Ó, a base maior desse trapézio é a velocidade final. A base menor é a velocidade inicial. O tempo, o intervalo de tempo é a altura. Então, se a gente jogar na fórmula daqui, ó, o ΔS é dado pela área, a área do trapézio, base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. O tempo não está multiplicando, como é que ele vai para o outro lado? Ele vai dividindo, ó, ΔS sobre ΔT, V mais V0 dividido por 2. Gente, ΔS sobre ΔT, primeira fórmula que você aprende na física, né? A fórmula da velocidade média. Então, olha só, para um movimento uniformemente variado, você pode fazer a média das velocidades. A velocidade média no move é a velocidade final, mais a velocidade inicial dividido por 2. Só pode ser usado para o move. Tudo bem? Ficou claro, aulinha? Grande abraço para vocês, estamos juntos e vamos estudar, beleza?